Queridos, vamos fazer o derradeiro aí de hoje? Ou não, às vezes você vai querer aí fazer tipo um i9 Flix e vai ficar me aguentando aí por horas. Olha que coisa maravilhosa, eu quase chutei aqui o meu microfone. Você vê que eu estou cada vez mais tecnológico, eu não paro de me mexer, né? Eu devo ter alguma formiga em algum lugar, não é possível. Eu vou dar aula também na graduação no computador, gente do céu, eu não consigo parar de me mexer. Eu devo ter algum toque. Prometo a vocês um dia investigar isso. Vocês já vão estar aí todos concursados, mas vão me perguntar. Eu vou falar, gente, é toque, deve ter alguma coisa aí sinistra. Senhores, vamos matar bem tranquilo essa parte final de empregadores, porque nos próximos encontros eu vou querer entrar em terceirização, né? Então eu quero matar essa parte de empregador, sucessor, falamos também de responsabilidade. Agora eu quero falar. Primeiro, a gente falou no bloco passado do consórcio aí dos empregadores rurais. E agora, mano, a gente vai falar de consórcio de empresas, né? Eu sempre falo que é uma associação de interesse promovida por várias empresas que juridicamente se conservam de forma independente. Senhores, o próprio de Plácido e Silva, ele fala que consórcios de empresa é uma das muitas modalidades de cooperação econômica, em virtude da qual empresas associadas regulam entre si a maneira de executar operações, né? Ela tem autonomia econômica, mas ela fica sob a dependência da direção do consórcio. Então, assim, você tem autonomia, mas o consórcio, em tese, está dirigindo tudo. E outra coisa, porque ele fala, e aí eu tinha falado um pouco no bloco passado, que consórcio de empresas, senhores, não se confunde com trust nem com cartel, né? Os trusts não há perda de autonomia econômica. Os trusts eles têm autonomia econômica e o cartel ele tenta fazer monopólio, né? O consórcio em tese, nossa, estou parecendo um quiosqueão, não pode falar. O consórcio em tese, pelo menos não deveria, não tem nenhum interesse em fazer monopólio da situação. Vocês veem, inclusive, que o CAD, que é o setor que regula aí, ele tem que aprovar várias, que a gente está bem dentro de sucessão. Vamos citar quanto tempo demorou para a Garoto aí ser adquirida pela Nestlé. O CAD liberou há pouquíssimo tempo, então assim, eles acabam analisando se há ou não há um monopólio, mas é complicado, né? Eu falei isso a vocês já em algum dos blocos, mas refaço essa pergunta. Então, mas vocês não estão achando que tudo está meio monopolizado? Tem operadoras de telefones celulares, tem duas, três, mas dá mais uma aí que está caindo aos pedaços. Você pega a TV a cabo, que ninguém hoje não tem TV a cabo, pode Netflix, mas uma, duas. Você pega aí, até, cara, tudo é meio que monopólio, né? Os próprios chocolates, você vai para um ou para outro. Lógico, tem aqueles que são fora, de fora, etc. Mas estou falando numa marca geral que você vê no supermercado. É complicado isso. Então, outra coisa importante, embora tenha o consórcio das empresas usar uma matrícula, um CNPJ, o consórcio tem CNPJ. É um ente despersonalizado, tá bem? O consórcio não tem personalidade jurídica. Isso é importante também, porque às vezes a gente tem esse. São coisas que a gente não vê na graduação. Tenho certeza que isso vocês não viram em graduação, mas não deixa de ser importante. Como eu falei a vocês aqui, ainda mais vocês aprofundando os estudos no direito do trabalho, temos que deixar aí bem costurado. Tá bem? Outra coisa muito importante, gente, que eu quero que vocês entendam aí, é o poder diretivo do empregador. Senhores, aqui que a gente vai ficar nesse tema provavelmente até o final do bloco. Talvez eu dê um pitaco em terceirização, mas prometo não entrar nesse tema porque é um tema novo que eu quero deixar com espaçamento decente, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Quando eu falo de poder diretivo do empregador, a gente fala que ele vem primeiro. Eu vou pegar o Amaury Mascaro Nascimento, o grande professor Amaury, ele fala que é direito potestativo do empregador. Porque, senhores,
O que é o direito potestativo? Contra o que o empregador quer, pede, nada pode se opor, né? É um direito que é exercitado por alguém sem possibilidade de objeção, por parte daqueles que são alcançados. Eu mando, você obedece. Direito potestativo mesmo. E também o Amaury Mascaro fala que também ele decorre de um direito-função, porque aumenta gradativamente a participação dos trabalhadores na decisão da empresa e ele dá uma limitada no poder patronal, né? A ponto de se transformar em conjunto dos deveres do empregador para com seus empregados. Direito-função, gente, é a imposição de uma função pela norma jurídica, que o titular do direito passa a ter obrigações. Mas, em tese, eu quero que vocês entendam que o poder diretivo é o poder de gestão e o poder de mando. O empregador, a gente falou em algum dos encontros que o empregador é aquele cara que detém o poder de mando. Quem faz ele assalaria? Lembra que a gente falou do conceito de empregador? Assalaria, admite e dirige a prestação pessoal do serviço. Senhores, estamos falando aqui que o empregador, ele contrata, ele paga salário e ele manda nas funções. É óbvio, gente, que quando a gente fala em poder de mando, isso tem que ser dentro da Constituição Federal. Não posso virar para você e falar, se joga aí no 18º andar, eu vou preso, vou pro hospício. Tá, vamos fazer um teste aqui desse meu revólver. Não tem nem revólver também. Senhores, você vai lá pagar uma propina para alguém. Gente, isso está fora de cogitação. Mas eu quero que vocês entendam que o poder diretivo, ele é geral, do qual se decorre 3 outros poderes do próprio empregador. O primeiro, gente, é o poder de organização, né? Senhores, é óbvio que não foi você que montou a empresa, meu velho. Porque assim, às vezes a gente critica, tá tudo errado, tá, mas, gente, o poder de organização nada mais é que o direito da empresa, do empregador, de quem quer que seja que está te pagando e te admitiu em organizar a atividade empresarial no que diz respeito à grana, para onde vai, setores, quem investe, e no trabalho. Não é você que vai, não, isso eu não quero fazer, isso eu não gosto. Senhores, problema seu. Camarada, problema seu. Então, entendam o seguinte, quando a gente fala de poder de organização, nada mais é que o empregador organizando o capital e organizando o trabalho, simples assim. O segundo, esse é polêmico e a gente vai bater um papo bastante, os 2 outros são os mais cobiçados, né? Que é o poder de controle, senhores. O segundo é o poder de controle e aqui a gente vai entrar em alguns pontos. Poder de controle é o direito do empregador fiscalizar as atividades profissionais do seu empregado. Exemplo, câmeras de vídeo, revista, não vexatória. A gente vai falar um pouco de tudo. Controle do uso do telefone celular, enfim. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, que é uma pergunta muito corriqueira em sala de aula. Professor, o empregador pode ver meu e-mail? Resposta é, depende. Senhores, que e-mail estamos falando? Porque vira e mexe, você acaba utilizando o seu e-mail pessoal, razão pela qual ele não pode fiscalizar. Mas se a empresa, se o escritório, quem quer que seja, ele lhe fornece um domínio, por exemplo, eu sempre cito do meu escritório, o meu e-mail do escritório é pedro@benato, que é meu sobrenome, Matos, que é meu sócio.com. E quando entram advogados, a gente fornece para eles esse domínio. Então, sei lá, se chama Paula, é paula@benatomatos.com. Senhores, nós poderíamos, eu confesso a vocês que eu não fiscalizo, erro meu. Mas eu poderia fiscalizar este e-mail dos empregados? Sem sombra de dúvida, esse e-mail é meu. É o e-mail profissional corporativo. Você só está usando esse e-mail porque eu dei. Eu conto uma passagem muito boa minha. Eu era estagiário, gente do céu, isso é até vergonhoso. Eu trabalhava no escritório, gosto muito do escritório, até hoje tenho amizade, fiquei 7 anos lá, que é Rodrigues Júnior Advogados, né? Meu e-mail, eu tinha prova de penal na faculdade, né? Eu confesso a vocês que eu detesto direito penal. E eu recebi lá um lembrete. Falei, vou reduzir esse lembrete para levar para dar uma lida, né? Claro. E vou mandar por e-mail do Zé para ele já imprimir. E aí,
Peguei, deixei no esquema que eu recebi do pessoal, mandei para o Zé. Só que eu não vi que o e-mail se autocompletou para josé.augusto@rodriguesjúnior e tal, né? O fundador do escritório, Dr. José Augusto Rodrigues Júnior. É. Eu mandei o e-mail para o dono. Ele me ligou no ramal. É super bacana. Hoje o Dr. José é um grande amigo. Mas ele me ligou e falou: Pedro, esse meu negócio aqui, pode subir. E ainda bem que não era nada pornográfico. Falou: o que, que é isso? Eu falei: não, doutor, era para um outro José. Ele falou: isso é cola? Eu falei: jamais. Um lembrete para que eu possa ir estudando. Ele falou: mas você vai estudando, mas está muito pequeno. Então, eu falei: porque eu enxergo muito bem, doutor. Eu aproveito, eu treino a minha visão. Senhores, dureza, né? Mas ele poderia fiscalizar meu e-mail diante disso? Poderia. Outra coisa, monitoramento é importante. Ah, o escritório tem câmera, até por N coisas que pode acontecer. Né? Não digo só em relação a acontecer acidente, desastre, fogo, tudo, cara. Então a gente monitora o escritório. Só que vejam, não há monitoramento em banheiro, não há monitoramento nem na Copa eu coloco. Poderia, na Copa eu não coloco, porque eu acho que isso é o horário de lazer dos caras e você tá lá fora do comum, né? Tem do escritório ali nas áreas comuns, ficam os estagiários, entrada principalmente, porque a gente não sabe, né? Entra de tudo. Então a gente pode fazer isso. O controle de empregado ao banheiro, já me perguntaram também, isso é bem complicado. Desde que, cara, assim, não desrespeite o empregado, bicho. Costumo falar o seguinte, eu tive casos, eu não vou citar o nome, mas peguem esses caras que trabalham com telemarketing, é terrível, eles são fiscalizados, eles têm um relógio para ir no banheiro, há 5 minutos. Eu tive duas clientes contra grandes empresas, né? Curiosamente a mesma. Uma teve incontinência urinária e a outra fez na calça, cara, porque o empregador, porque assim, não é, o coordenador da área falou que não podia ir no banheiro, a menina estava desesperada e fez na calça. Senhores, aí eu já acho que é uma humilhação que não é necessária, é igual a revista. Senhores, a revista ela não pode ser vexatória. Já conversamos quando eu falei rapidamente da questão do trabalho da mulher, mas aqui a revista fala também em homem. Gente, eu não posso falar, tira aí. Não. Questão do banheiro, que algumas diretrizes apontam que você pode organizar, mas ficar olhando, controlar, vai no banheiro, pô, é complicado. Quando eu com dor de barriga, aí você não. Se for trabalhar, o cara vai ficar controlando a sua ida no banheiro. Eu não sei se isso atrapalha, gente. Sendo muito honesto a vocês, eu não sei se isso atrapalha. E a questão do celular, pelo amor de Deus, quando eu falei controle de celular do escritório, seu escritório, eu trabalhava lá na Rodrigo Júnior, né? Eles davam o celular para nós. Eles não fiscalizavam nada. Mas, cara, com o passar do tempo, eles começaram a pedir pra gente devolver à noite. Ficava o telefone no dia, porque, gente, o telefone virou nosso. A gente tomou posse, cada estagiário tinha o seu. Você imagina que final de semana era um ligando pro outro, aquele mesmo toque, aquele um zoando o outro. As contas começaram a vir altas. O estagiário é uma raça do inferno, não é verdade? Aí eles falaram, tem que deixar aqui e tal, porque não dá. Eu lembro até do toque. O toque era igual pra todo mundo, a nossa chefe queria morrer, cara. Porque um ficava ligando pro outro de sacanagem. A estagiária é dureza. Imagina 11 pessoas com o mesmo telefone, com o mesmo toque. Era terrível, mas era uma época boa, senhores. Eu não sei se vocês têm essa saudosismo, né? Sei lá, eu tenho uma saudade da época de estágio, assim, tinha uma coisa gostosa. Senhores, o telefone celular, o que o empregador pode fazer é controlar o uso. Tá, olha, aqui no trabalho não usa o celular, evita tal. Eu acho correto. E se bem que hoje o empregado ele acaba utilizando o notebook que tem todas as funcionalidades do celular. Se ele trabalhar na administrativo, ele coloca o WhatsApp web, tudo, se não for monitorado, vida que segue. O problema é que, outra coisa, os notebooks, eles são monitorados. Uma vez teve um sujeito no meu escritório, gente, ele, gente boa, advogado, tá? Mas todo mundo saiu, ele foi ver um site, acabou com o sistema do escritório e tal. Ainda bem que meu sócio tinha colocado coisa em nuvem aí e tal, e a gente conseguiu recuperar com backup.
Isso a gente fiscaliza, porque é complicado. Senhores, e o último poder, para a gente encerrar, e foi bom, passou rápido, é o poder disciplinar. Senhores, a gente vai falar mais à frente aí nos estudos de extinções do contrato. Eu só vou dar um pitaco, eu gosto de dar pitaco, né? Mas do poder disciplinar, meus queridos, é o direito que a empresa tem de impor sanções disciplinares aos seus trabalhadores. Gente, é o direito de punir. Fez cagada, vai ser punido. E aqui a gente pode entender que no direito do trabalho, eu tenho várias empresas que a gente defende e orienta, advertência, suspensão, justa causa. Só quero deixar uma coisa bem clara a vocês, que, primeiro ponto, o cara cometeu uma cagada, fez uma falta grave, gente, se reúna com a empresa e delimite uma pena só. Não dá, e vocês vão ver mais à frente de forma mais aprofundada, não dá para você punir o empregado, vou suspender hoje. E amanhã você fala, não, rapaz, foi grave demais, eu vou dar justa causa. Não dá. É bis in idem. Você não pode punir a pessoa duas vezes pelo mesmo ato. Você vai dar advertência de justa causa, você que vai definir de acordo com a falta que o empregado cometeu. Só tome muito cuidado também, porque assim, outra coisa que eu... E vocês também devem ter alguém do lado de vocês, o pessoal que vocês têm mais contato, deve ter o mesmo pensamento, que o medo deles é o seguinte, não pode dar justa causa direto. A justa causa ela é complicada de se dar direto, porque vai reverter, senhores, não. Se a falta for grave, dispense por justa causa, ou seja, de forma imediata, não fique enrolando. Eu sempre falo isso, porque se enrolar, vai ter o perdão tácito, o cara vai reverter. Então é importante que vocês tenham isso na cabeça para não caírem no erro. É muito comum a gente querer dar uma suspensão, uma punição, depois outra, não, isso está totalmente errado. Então são esses três poderes aí que eu destaco a vocês, é o poder de organização, o poder de controle e o poder disciplinar. Lembrando a vocês, queridos, que, bom, encerrando já praticamente o nosso rolê de hoje, lembrando a vocês que os slides irão para vocês, fiquem sossegados, e vai uma parte escrita. Eu já falei isso, mas para ficar bem claro, conversem comigo se tem dúvidas. Espero que estejam gostando do conteúdo, da matéria. Aqui a gente tenta aprofundar ao máximo, que eu acho importante vocês saírem preparados para o mercado e para qualquer tipo de situação que possa vir a acontecer. Então é isso. Os próximos estudos eu vou virar para terceirização, tema do dia. Até citei em algum momento atrás a vocês sobre casos que eu tive aí, que estou com problema, mas a gente vai conversar e vai fazer vingar e dar certo, tá bem? Porque terceirizado é uma grande gama de trabalhadores no Brasil, tem vários. Então vocês também não podem ficar de fora com isso. Por hoje, descansem, tomem café, suco, água, o que quiserem. Eu ia falar, nem sei que dia é hoje, mas enfim, finjam que é sextou. Bom, né? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu.